Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquivitz, eu sou médica, neurologista e psiquiatra, professora da UFGD. Nesse vídeo eu quero falar sobre um problema bem sério, assim, bem sério no sentido de que ele causa muito sofrimento, que é a enurese. Enurese significa fazer xixi na roupa. A enurese pode ser primária ou secundária. Primária é quando a criança sempre fez xixi na roupa, nunca teve controle dos esfíncteres. Secundária é quando ela tinha controle e de repente perdeu. A enurese também se classifica em diurna e noturna. Diurna é quando faz xixi na roupa de dia e noturna é quando ele faz à noite. A importância da enurese é, como eu disse, é o sofrimento que ela causa. Por que sofrimento? Porque a criança fica com vergonha, porque ela faz xixi na roupa, por exemplo, de dia, então nem se fala, né? Uma criança não vai querer usar fralda, mas o maior problema da enurese é noturno. Então, na maioria dos casos, são aquelas crianças normais, né? Então, eu não estou falando aqui das crianças que têm problemas neurológicos. Então, tem aquela criança que tem meningomielocele, paralisia cerebral e que, por motivos neurológicos, claramente não conseguem ir ao banheiro, não conseguem ter o controle do esfíncter. Onde eu quero chegar é aquela criança que não tem problema neurológico nenhum, não tem nenhum retardo no desenvolvimento neuropsicomotor, mas que está tendo esse problema de fazer xixi na roupa, principalmente à noite. O que eu quero salientar? Primeiro, isso é muito comum, então não pense que é só o seu filho, é super comum, é tipo 15, 20% das crianças. A gente não espera obrigatoriamente que isso não aconteça até os 5 anos de idade, então a gente começa a se preocupar um pouco mais a partir dos 5 anos. Até os 5 anos isso é considerado, vamos dizer assim, normal. Não faça tanta pressão em relação a isso, para o seu filho ter o controle do esfíncter. Então, escapar de vez em quando à noite é normal. A gente começa a se preocupar um pouco mais a partir dos 5 anos. Mesmo assim, a partir dos 5 anos, a gente sabe que ocorre remissão espontânea em cerca de 15% dos casos a cada ano. Então, é muito provável que o seu filho um dia vai parar de fazer isso. Não importa se ele vai parar com 5, com 6, com 7, com 8, com 12, com 13 ou na adolescência. Então, ao mesmo tempo que eu acho assim, tem que tratar, a gente não deve ficar assim aceitando, mas tratar com tranquilidade, filho, sem raiva, sem punição, porque é claro, tem que trocar a roupa de cama, é estressante, mas procure manter a calma, o amor pelo seu filho, não deixe que isso se transforme num trauma terrível, que prejudique demais a autoestima dele. Não entenda que ele está fazendo isso de propósito, porque não é de propósito. A gente acha que os motivos são psicológicos, emocionais, então estresse, ansiedade, trauma, separação dos pais, luto na família, brigas, bullying, pressão na escola, mas também abuso, né, criança que sofreu abuso, mas também um próprio problema, uma própria questão de maturação do sistema nervoso em uma pessoa normal. Ou seja, a pessoa é normal, mas o sistema nervoso que precisa aprender a bloquear o reflexo de micção enquanto você está dormindo, isso pode demorar um pouco mais em algumas pessoas. Então, como eu disse, a taxa de remissão espontânea é de 15% ao ano. Isso indica que as crianças, aos poucos, vão adquirindo essa capacidade, ainda que demore um pouco mais em alguns casos. Então, a primeira coisa é assim, calma, não punir, não chamar atenção, não dizer que é culpa da criança, ao contrário, falar para ela que isso vai melhorar, que um dia isso vai passar, não precisa se preocupar, não é? Aí algumas medidas assim que podem ser feitas, que são as coisas meio que óbvias. Então, parar de tomar líquido 3 horas antes de ir ao banheiro, mas beber bastante líquido durante o dia. Ir ao banheiro a cada 2, 3 horas. Então, fazer um treino de toalete para a criança aprender como é que é esse enchimento e ir ao banheiro, então, a cada 3 horas. Ir ao banheiro antes de se deitar na cama. Então, antes de deitar, vai ao banheiro. Não tomar bebidas que aumentam a diurese por si mesmas. Então, é claro, por exemplo, o que aumenta a vontade de fazer xixi? Cerveja, que a gente sabe, que óbvio, isso daí não precisa mencionar porque é criança. Mas para criança a gente pode dar Coca-Cola, refrigerante, essas bebidas, por exemplo, a Coca-Cola, ela tem substâncias que vão também ser diuréticas, né? As xantinas, no grupo das xantinas, chá preto, chá verde. Então, essas bebidas que são ao mesmo tempo estimulantes do sistema nervoso, que a gente já não deve dar porque pode causar insônia, ao mesmo tempo você também não deve dar porque elas podem estimular a diurese. Então, assim, restrição de líquido 3 horas antes de
ir se deitar, não dar esses líquidos que são diuréticos e levar a criança ao banheiro antes de se deitar. Na maioria das vezes isso tudo não ajuda muito não. Então, o que mais ajuda é eu ter calma, reassegurar a criança, tudo bem, sem comportamento punitivo, tentar descobrir o lado emocional, o que é que pode estar acontecendo, também pensar em doenças, por exemplo, infecção do trato urinário, criança que tem talvez alguma alteração anatômica que propicia infecção do trato urinário de repetição, criança com diabetes. Existem duas formas de diabetes, existe o diabetes mellitus e o diabetes insípidos, eu não vou entrar nisso agora, efeito colateral de alguma medicação que esteja tomando, então precisa investigar essas outras coisas também. Mas tendo visto isso, como eu disse, a enurese, ela parece ser uma alteração, uma lentificação de um processo de maturação normal do sistema nervoso, alguma coisa que acontece normalmente e que para algumas pessoas vai durar mais tempo. Dito tudo isso, não ajudou? Procure um neurologista, que ele vai passar uma medicação que na maioria das vezes ajuda. Então, também não é promessa, mas na maioria das vezes alguns medicamentos que ajudam, que causam uma certa retenção urinária e que podem ajudar no caso da enurese. Mas o que eu mais quero frisar nesse vídeo é não punir, não culpar, não deixar a criança ainda mais envergonhada. Ela já está chateada, ela não participa do acampamento da escola, ela não participa daquela noite do pijama, ela já não quer ir dormir na casa do amiguinho, ela já tem aquele cheiro no quarto, já tem vergonha. Então não piore a situação com as suas punições. Pelo contrário, tente encorajar, confortar, fortalecer e dizer que isso realmente vai passar. E na dúvida, como eu disse, procure um médico, ele vai passar uma medicação, vai perguntar as coisas que tem que ser perguntadas, excluir as doenças que tem que ser excluídas e passar a medicação certa para o seu filho. Obrigada.